Esse é um dilema. A gente costuma dizer aqui, brincar, né? Um foco é mais caro, né? Sem foco é mais barato. É muito fino dependendo da lente que você tá. Por que isso acontece? Porque o tamanho do sensor é enorme e muitas vezes a gente tem uma lente clara e aí então você tem um diafragma aberto, você tem uma lente, você tem um sensor grande, então uma lente mais tele um pouco, tudo isso vai te levando, você está perto do assunto, tudo isso vai te levando a uma profundidade de campo. Eu não vou abordar aqui profundidade de campo, que são 4 fatores, né? Para controlar a profundidade de campo são 4 fatores, só para quem tem curiosidade. Tamanho do sensor, diafragma, distância focal e a distância que você está do assunto. Então, é complexo, né? Não é complexo, mas precisa de um estudo próprio para isso, né? A gente tem aqui no nosso curso de câmeras fotográficas, curso de fotografia, né? Para você poder acompanhar se você quiser. Você viu que deu, que a gente já está fazendo outro curso já, né? Então, o foco ele é muito fino, como a gente costuma dizer. Então, cuidado. Então, por exemplo, vou falar um kit básico. Eu tenho uma câmera de entrada, sei lá, uma Canon T5i, T6i, ou T5, T3, e aí eu tenho lá uma cinquentinha, que é uma lente boa e barata, tanto da Canon quanto da Nikon. A cinquentinha 1.8 é uma lente boa e barata, fixa de qualidade. E ela vai ter 1.8. Aí você coloca em 1.8, tá filmando bem pertinho, aí desfoca facilmente o fundo, que pode ser muito legal esteticamente, mas se você perder a mão, desfoca demais. Quando você vai ver na edição, tá lá desfocado tudo. Focou o olho, desfocou o nariz, ou desfocou a orelha, por exemplo. Então, muito cuidado. Além dessa questão do foco ser fino, de acordo com a profundidade, então qual o diafragma intermediário aí? Sei lá, 2.8, 3.2, 4 aí. Você tem umas câmeras reflexas, você tem um modelo razoável aí. Mas falando de foco ainda, na verdade o que eu quero abordar nesse módulo é foco no manual ou foco no automático? Olha, gente, 90% das situações você vai ter, para as câmeras DSLR, para as câmeras mirrorless, bom, tem as novas mirrorless aí da Sony que estão com 300 pontos de foco, ela tem um foco muito ágil, né? Então, cada caso depende mesmo, mas boa parte dos profissionais ainda preferem usar o foco manual. Usem o foco no manual, na maior parte das vezes, quando tem uma situação controlada, a câmera está no tripé, vai lá dar o zoom, tem a lupinha lá para você dar o zoom, né? Então, você clicando na lupinha, a imagem aproxima, você dá o zoom e aí você faz o foco e já está pronto para gravar. Quando eu vou usar uma câmera que tem um bom autofocus, então vamos lá, a Canon, ela colocou isso, embarcou isso na câmera 7D na 70D, colocou isso na 7D Mark II, que é o autofocus. Aí o Kio está balançando a cabeça aqui que não, aqui dizendo que não é a mesma resposta, porque vai depender do assunto, se está movimentando muito, se a lente sua é veloz, se a situação tem uma situação boa de luz, tem várias variáveis que fazem esse desempenho ser melhor ou não. Eu vou me arriscar a dizer aqui que a Sony está à frente nesse campo e que ela tem um sistema de autofoco, a série Alpha, por isso que muita gente tem migrado para a série Alpha, porque elas têm um sistema de foco com muito mais pontos de referência, então elas conseguem ter um sistema de foco muito mais eficiente do que a Canon em si nesse momento. Isso muda, as empresas vão evoluindo, né? Então, muita gente tem usado, todo mundo sabe disso, né? Se não sabe, vai saber agora, corpo da Sony com lentes da Canon, né? Porque as lentes da Sony são mais caras no Brasil, então tem feito esse misto aí. Mas às vezes o desempenho também da lente não é o mesmo, porque não é a mesma marca, então o ideal seria Sony com Sony, Canon com Canon, para você ter um desempenho máximo. Mas ainda em muitas situações ainda o foco perde ali e tal, é possível usar em algumas situações controladas ou que você precisa disso, e principalmente com câmeras que têm uma tecnologia melhor nisso, de autofoco eficiente. Mas muito cuidado. Os celulares, como é para uso amador, também vão bem nisso daí também. Então muitos dele ali, a maior parte é touch ali, você coloca o dedo ali, ele já vai focando ali, então alguns funcionam bem, outros não. Mas na maior parte das situações a gente vai usar manualmente e fazer na unha, como a gente costuma dizer, e é isso. Aí você vai fazer essa opção, qual é o melhor, né? E aí a opção é uma coisa pessoal e de acordo com a tecnologia que você tem à mão. Então, você tem uma tecnologia boa, que está funcionando, você pode usar uma automática. Você não tem, vai para o manual, e isso não quer dizer que é ruim, não. Muitos profissionais usam no manual. E existe uma tecnologia chamada picking também, que você tem em algumas câmeras, em algumas câmeras fotográficas. A gente tem uma aqui no ateliê, a LX100, que a gente adora. Aliás, ela está consertando agora, espero que volte logo.
E aí tem o picking, tem alguns outros modelos também que tem o picking. O que quer dizer isso? Toda a área que tiver nítida na foto, ele fica ali vermelho, você pode mudar a cor, vermelho, azul, verde, né? Então, a imagem quando está nítida, ela dá uma cor ali diferenciada na imagem, isso não grava, obviamente. Então, isso facilita quem está operando, então é uma tecnologia já para quem está num equipamento mais superior mesmo. E essa tecnologia também tem alguns monitores, né? Então, eu investi no monitor, eu comprei um monitor, ou para aquele projeto eu vou alugar um monitor que tenha picking, também é legal. E muitas vezes a gente também pensa em comprar tudo, chega uma hora que vocês vão descobrir isso. Por isso que a locação avança cada vez mais em várias áreas, porque muitas situações não compensam o teu equipamento, é mais fácil, mais barato você alugar, porque você não vai precisar muitas vezes, então você vai lá e aluga. Então você precisa ter o seu kit básico para fazer suas coisas, mas muitas lentes ou equipamentos é mais fácil você locar do que comprar. Chega uma hora que você vai mobilizando muito dinheiro e o dinheiro nunca dá para tudo, né? Então, os monitores com a tecnologia picking também podem ajudar. Então, uma tecnologia picking você pode ter tanto na câmera quanto no monitor também. Então, ele ajuda essa questão do foco, que é muito legal. Então, pelo amor de Deus, imagem, foco. Então, eu estou focado aqui, o fundo está desfocado, tem que ter foco em algum ponto da imagem. Eu posso querer, sei lá, focar aqui no monitor aqui, está desfocada a minha pessoa, tudo bem, mas proposital. Mas não dá para você ter uma imagem desfocada, isso é básico, né? Você pode ter uma profundidade de campo rasa ou baixa, que é desfocar uma parte e focar a outra, porque você quer chamar a atenção para um ponto, mas a imagem tem que estar focada, não tem como. Eu vejo muitos amadores, às vezes, um foco não está cravado, como a gente costuma dizer, está meio fora, aí grava de novo, né? Cria vergonha na cara e grava de novo, então fica esquisito. Monitor aí, esse exemplo é um de 7 polegadas, então, putz, por que serve um monitor? Poxa vida, esse monitor ele vai te dar mais confiança no foco. Você que está filmando com DSLR, às vezes o foco é muito difícil de ver. A gente não consegue ver algumas situações, porque eu foquei aqui, está focado, mas se eu resolver fazer isso daqui, ó, o que vai ficar bravo comigo lá, porque já perdeu o foco, ó, e voltou. Então, o monitor ele te dá um controle maior do foco. Então, um monitor bom, você tem um foco melhor. De repente você também consegue jogar HDMI, ele joga para uma outra televisão se você quiser também, um monitor maior. A gente já faz isso aqui na ateliê, às vezes a gente vai gravar e a locação em uma casa a gente já fez jogando para um outro monitor. Então ele tem entrada e saída, geralmente HDMI é mais desejado, é mais prático, mas podem ter outras, né, SDI ou analógicas mesmo. Então o monitor geralmente ele tem várias entradas e saídas e ele tem essa possibilidade de você ter uma imagem maior, uma referência de foco maior. Então, o que tem de legal que pode ter no monitor de recursos? Uma resolução bacana, onde você tem uma fidelidade de cor, né? Recursos como o picking, por exemplo, onde você consegue ver se está focado ou não. Então, os monitores são equipamentos interessantes. Um bom monitor mesmo vai custar uma pequena fortuna. Sei lá, 20, 30 mil reais, 15 mil reais, num monitor profissional mesmo, broadcast. Mas a gente consegue comprar monitores aí, sei lá, na faixa de 1.000 a 5.000 com custo legal. É alto, né? Muitas vezes isso é mais caro do que sua câmera. De novo, vendendo meu jabá aqui, que a gente loca aqui na ateliê. Quem quiser conhecer, inclusive, é só digitar ateliêdeimagens.com, né? Tá aqui embaixo no GC. E a gente loca equipamentos tanto em Suzano, São Paulo, Mogi e outras cidades também. Você pode ver como é que funciona o formato de locação. Porque a locação em muitas situações ela é viável, porque comprar às vezes custa uma grana e não vale a pena, então você vai usar poucas vezes, é melhor você locar o equipamento, então vale a pena em muitas produções.